Bem-vindo ao meu canal. Que bom que você teve a curiosidade de saber sobre o assunto. Mas antes de falarmos sobre a oração de madrugada, da fila de madrugada C menor, eu peço para você deixar o seu like aí embaixo. Também aí embaixo, pode olhar abaixo do vídeo, tem a palavra inscrever-se. Clica na palavra inscrever-se. Tem um sininho depois da palavra inscrever-se. Você precisa clicar também sobre esse sininho para que você receba a notificação da próxima gravação. Então vamos lá. De madrugada, a fila é menor. Cresci no Evangelho ouvindo as pessoas falarem que de madrugada a fila é menor. Mas eu quero dizer para você que de madrugada a fila não é menor. Primeiro nós precisamos entender que diante de Deus não existe, nem literal e nem figuradamente, uma fila de pessoas, porque quando tem uma fila, seja lá como for, significa que uns são atendidos depois do outro. Você está sendo atendido por Deus, outras pessoas não poderão estar sendo atendidas, vão ser atendidas depois de você. E assim sucessivamente. Diante de Deus, Deus não olha para as pessoas de forma individual em questão de ordem de responder às orações. Se Ele quiser, Ele responde um após o outro, ou responde ou atende a todos ao mesmo tempo. Isso depende do querer de Deus. Entendemos que Deus, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onipotente, tem todo o poder, é o Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso. Então, diante dele, não tem uma sequência de você primeiro, para que depois o outro seja atendido. Não existe essa sequência em ordem, que primeiro, segundo, terceiro e quarto. Precisamos entender também que Deus não olha para um país, depois olha para o outro. Como Ele está presente em todos os lugares, sabe de todas as coisas e é o Todo-Poderoso, Ele olha para a terra de uma maneira geral, ao mesmo tempo, sem se ausentar de um lugar. Precisamos entender também que você, ao orar de madrugada, entende que a fila é menor porque tem menos pessoas orando. Em tese é verdade. Em tese é verdade. Mas talvez você encontrará mais pessoas orando a Deus na madrugada, talvez do que durante o dia, no horário de pico de trabalho. Se existisse fila diante de Deus, entenda o seguinte: enquanto no seu país é noite e a fila é menor, por ser noite aqui, em outro país é de dia. Então a quantidade de pessoas de uma maneira geral orando a Deus sempre vai ser quase a mesma coisa. Porque enquanto um lugar tiver menos pessoas orando, vai ter outros lugares, por causa disso, vai ter outros lugares que vai ter mais pessoas, se é que durante o dia tem mais pessoas orando. Se durante o dia tem uma quantidade de pessoas maior. Quando nós acreditamos que vamos receber a bênção de Deus com mais urgência pela fila ser menor, querendo ou não, estamos atribuindo a Deus, de certa forma, uma certa limitação. Ou seja, Deus, vou falar com o Senhor agora porque a fila é menor. Isso é, tem menos pessoas orando. E isso o que quer dizer? Quer dizer que a probabilidade do Senhor me ouvir é maior, porque tem menos pessoas orando. A fila é menor. Então você é atendido, porque eu estou falando de uma fila diante de Deus.
E diante de Deus, a fila sendo menor, eu crendo que vou ser abençoado pela fila ser menor, significa então que Deus vai me atender mais rápido porque tem menos pessoas na fila. Seja figuradamente ou literalmente, é inconcebível aceitarmos essa ideia. Se no mundo inteiro vamos entender que quanto menos pessoas orando, ficaria mais fácil para Deus nos atender? Só faria sentido se no mundo inteiro, quando fosse noite em um lugar, fosse noite em todos os lugares. Então, à noite teria menos pessoas, entre aspas, orando a Deus do que durante o dia no mundo inteiro. Porque aí, o mundo inteiro sendo dia, ia ter mais pessoas clamando, orando, no pensamento, de joelho, igrejas que têm culto 3 vezes durante o dia, como nós sabemos que existem muitas igrejas que têm culto 3 vezes ao dia, até mais contando com a noite. Se fosse assim, mas a questão é, enquanto aqui é dia no Brasil, lá no Japão é noite. Tem países que nesse momento que você está me ouvindo é de dia, em outros é de manhã, outros países é 10 horas, meio-dia, é 3 horas, 5 horas da tarde, ou meia-noite, 4 horas da madrugada, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Então não existe essa questão de fila menor, porque Deus, se é que existe uma fila, ele ia entender que tem apenas uma fila em todo mundo, e não a fila do Brasil. A fila do Brasil é menor de madrugada, porque é noite, então poucas pessoas em comparação ao dia, poucas pessoas estão orando. Mas a questão é, Deus não tem uma fila para o Brasil. Se existisse fila, Deus não tem uma fila para o Brasil, Deus não tem uma fila para o Japão, uma fila para Israel, Deus não tem. Certo? Então nós precisamos entender que Deus não trabalha com esse sistema. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é ilimitado. Devemos entender que independente de madrugada, tarde ou noite, Deus vai te responder a oração da mesma forma. O que importa é o seguinte, qual é o horário que você ora melhor? O horário que você se entrega melhor? Qual o momento que você passa mais tempo falando com Deus? É de tarde? Então Deus vai te ouvir independente se é tarde ou não. Algumas pessoas falam, não, mas de madrugada também é melhor, porque a Bíblia diz, os que me amam eu também o amarei. E os que não amam? Será mesmo que está falando de Deus? Ou está falando da sabedoria? Aquele que se dedica em buscar sabedoria. É Provérbio, capítulo 8, a partir do 17, fala, os que me amam eu também o amarei. É Deus falando isso mesmo? E os que de madrugada, em outras versões, não fala de madrugada, fala bem cedo, fala pela manhã. Os que de madrugada me buscam me acharão. E os que buscam à tarde? Isso está dizendo mesmo de oração? Dê uma lidinha no texto e veja se lá é orar a Deus ou é o esforço em buscar a sabedoria, certo? Nós precisamos olhar melhor para essas questões. Então Deus não faz diferença. A diferença que tem, ou você pode dizer assim, mas eu conheço pessoas e a mim mesmo, quando eu vou no monte, hora de madrugada, eu sou mais abençoado. Primeiro que você, quando levanta de madrugada, significa que você está com muita sede de ter contato com Deus. Você tendo essa mesma sede de ter um contato com Deus em qualquer outra hora, não mudará nada. Não é pelo sacrifício do frio, sofrimento, por isso você vai receber mais. Isso é mito religioso. No monte, você pode ser abençoado, porque geralmente as pessoas passam a semana inteira sem orar ou orar muito pouco. Quando você vai no monte, você não vai orar 10 minutos. Que você não indo no monte, você oraria 2 horas, talvez a semana inteira, contando todos os minutos de oração. No monte você vai lá, ora 2 horas. Em uma só vez. Tem gente que vai a semana inteira, maravilha, está vivendo em muita busca, certo? Então nós precisamos entender isso. A questão é, não importa o horário e o dia, o que importa é que você busca Deus com uma entrega. Você no monte, ou na vigília, ou de madrugada, você se concentra melhor, você teve uma preparação para isso, você se preocupou numa entrega total a Deus, por isso que você talvez receba, é mais abençoado, mais agraciado por causa de orar no monte
o orar, ir para a vigília na igreja, orar de madrugada em sua casa. Mas orando ao meio-dia ou à tarde, não importa. Se você buscar a Deus com a mesma intensidade que você ora de madrugada, meio-dia ou na vigília na igreja, não tem diferença. Deus não faz diferença de hora e de dia. Pode observar nas Sagradas Escrituras. Alguém pode dizer, mas Jesus algumas vezes orou à noite, porque durante o dia ele não tinha paz. As pessoas, onde soubesse que Jesus estava ali, estavam elas buscando curas e milagres. Então Jesus fazia muitas vezes, se retirava por causa do momento a sós com Deus que ele precisava ter, certo? Então, de madrugada, filho, não é menor. E mesmo se fosse menor, não faria diferença nenhuma para Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus irmãos em Cristo.